Beleza, dia 8/7/2026, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Faremos hoje a correção da atividade 17, que aparece para vocês aí na tela agora. A atividade 17, que eu expliquei na semana passada, vocês iriam projetar um banco de dados e criar esse banco de dados para um sistema de mensagens como o WhatsApp, considerando apenas um banco de dados central e que o aplicativo não tem um banco de dados local no dispositivo onde está instalado. Então, opcionalmente, vocês poderiam discutir esse projeto em dupla, e hoje seria o momento de vocês compartilharem o que vocês projetaram, para a gente ver. E além de projetar o banco, deveria ser criado, né, esse banco de dados com o Workbank e criado as tabelas lá na sua conta do data center. Bom, vamos lá então. Pode compartilhar aí quem for o primeiro. Pode ir. Boa tarde. Professor, eu fiz a atividade 17 com o Arnes. Ele está aqui também está presente. A gente optou por fazer uma tabela mais simples para ser funcional. A gente criou uma tabela usuário, mensagem, conversa. Na tabela usuário a gente tem o type de baixar, etc. Eu acho que é útil. Normalmente a gente coloca um nome tão grande, um telefone padrão 20. A gente queria incluir também a foto de perfil e um status. Normalmente a gente vê isso nesses aplicativos de WhatsApp, Telegram. Normalmente tem essas duas opções, que é opcional, né? A gente incluiu na tabela mensagem o conteúdo do Data Type Test. A gente incluiu a data de envio com o Data Type Data Time, a descrição da mensagem. Esse aqui é mais para a parte da conversa. Qual seria a descrição dessa de conversa, sabe? A gente incluiu as duas na integração das FK do ID remetente, que seria o ID foreign key do usuário e a foreign key da conversa. E essa última aqui, a gente colocou o nome da conversa, o tipo, a gente colocou num, que poderia ser tanto privado, uma pessoa com uma ou outra, ou então em grupo, e uma data de criação. Aí a gente tem aqui o nosso projeto no banco de dados. Essa aqui é a tabela do banco de dados. E essa aqui seria a tabela de conversa. A gente incluiu 5 elementos com diferentes tipos de conversa, sendo elas uma privada, grupo, unidade de criação, unidade de mensagens, já tem um conteúdo da mensagem. E o usuário aqui tem algumas informações bem relativas também. O grupo da data de cadastro, os dados que a pessoa coloca na descrição do contato, se é a foto de perfil, né? O telefone, o móvel.
E, claro, com a confiança. Para vocês. Ok. Vou botar aqui. Pode deixar aqui, né? Pode. Eu acho melhor todo mundo apresentar, Depois, depois a gente comenta geral, né? pode ser. Pode interromper aí, deixa o próximo. Tá bem? Uhum. Então, para trabalhar em bens, o 5 parece. Programa de vídeo que pode ter vídeo de usuário, tá bem? Aí tem telefone, WhatsApp. E o limite, agora está tendo um novo método. Eu vou usar o mesmo é você pode usar do Instagram ou do WhatsApp do Twitter também você pode usar. Na foto de perfil, o status, não está tipo, quadro online, e um buscar por isso aqui, e a data do cadastro, para ver que a pessoa criou a tabela de tem que ter para identificar a conversa, o tipo se ela é privada ou se é um grupo, o nome, caso tenha um grupo, né? Ah, sempre tem que ter, né? Você tem que criar um grupo sem nome, a data de criação e a ligação, né? De um usuário com várias conversas. Aí temos a de participante, que é essa ligação entre usuários e conversa. Eu bater uma conversa entre um usuário e outro participante do lado. O administrador que entra na conversa, pode ter algum administrador, vai, a data precisa colocar da pessoa toda. Então, já sabendo de mensagem principal. Tem alguma dúvida? Texto, que a pessoa vai escrever a mensagem. O motivo da mensagem pode ser privada, tem visualização única ou normal. O status da mensagem, a pessoa pode postar algum status, ou também pessoalmente. E a data de envio, que tem sempre o horário que a pessoa mandou a mensagem. E eu fiz uma tabela de arquivo, e a pessoa pode mandar GIF, PDF, uma foto, olha, eu coloquei aqui. Aí tem o nome o nome do arquivo, o tipo do arquivo, se é PDF, se é PNG, tamanho do arquivo, e o caminho que a pessoa, onde ela encaminhou o arquivo. Vamos lá no banco. A tabela, arquivo de conversa, mensagem participante usuário. Temos aqui a tabela, nome do arquivo, né? Tem um arquivo, JPG, MP3, PDF, MP4, PNG, o tipo do arquivo, tamanho dele e o caminho para onde possa ser enviado. Aí temos a tabela de onde deve ser privado no grupo, o nome do grupo e a do criar, que é do mensagem, contexto, mandou, tipo, status, ela de envio. E a do participante, que é já administrador ou não, e a data de entrada. E que é de usuário, com nome, telefone, e-mail, pode perfil, status e a data do cadastro. É isso. Ok. Deu uma merda lá.
Próximo. Então, esse aqui é o meu projeto. Eu criei 5 tabelas. Usuários, grupos, os participantes que estão em cada grupo, as mensagens e o status da mensagem, se ela foi enviada ou não. Eu usei a tabela usuários para gerenciar todas as outras. Então, por exemplo, aqui na tabela das mensagens, eu usei a mesma tabela de usuários para indicar quem é remetente, quem é destinatário. Aí tem o grupo de qual ele faz parte, o texto da mensagem, o tipo da mensagem, se ela é uma foto, se ela é um texto, se ela é um vídeo. O arquivo, ele tem esse varchar grande porque vai ser anexado um link aqui, a data que foi enviada e se a mensagem foi apagada ou não. Aí que foi usado o TININT, 1 a 0. A tabela grupos aqui tem o nome do grupo, a data da criação, tem o ID do administrador, que é ligado aqui à tabela usuários, a foto do grupo e a descrição. Aqui são os participantes do grupo, tem o ID do usuário. O ID do usuário foi usado como chave primária, juntamente com o ID do grupo, para não ter o mesmo cadastro de usuário 2 vezes. E aqui é se ele é administrador do grupo ou não, e a data que ele entrou no grupo. Status da mensagem, se a mensagem, o texto, né, o ID da mensagem, o usuário que enviou a mensagem, se ela foi entregue, sim ou não, e se ela foi lida, sim ou não. Aqui é a descrição de cada tabela, essa daqui é a tabela grupos. Aqui tem a estrutura da tabela, o que foi usada, ID, nome, data de criação, o ID do criador, foto do grupo, a descrição. De outra coisa que foi usada nas tabelas é que na tabela usuário aqui, por exemplo, no telefone, ela foi usada a opção unique para o mesmo telefone não ser cadastrado 2 vezes, na parte de usuários. E aqui são as tabelas com os dados. Beleza. Tem mais alguém? Não. Então, peraí que eu vou fazer o seguinte, eu vou ver, eu acho, vou conferir aqui agora, e eu cheguei a fazer essa atividade com alguma outra turma, então eu vou procurar aqui se eu tenho a solução feita na época que eu passei essa atividade, para mostrar para vocês e a gente trocar uma ideia entre a proposta que vocês apresentaram e essa que caso eu tenha aqui, deixa eu ver aqui, BD1, deixa eu ver. Atividades. Cadê? Deixa eu ver. Não estou achando. Deixa eu ver qual que é o 10. Não é esse. Tem os antigos.
Tem uma mulher dupla apresentando. Não achei. Vou fazer um rapidinho aqui. Deixa eu ver, 12. Condição. Vou fazer um aqui rapidinho, quer ver? Considerando o básico do básico que a gente conhece de WhatsApp. Vou abrir o Workbench aqui e vou compartilhar minha tela com vocês. Espera aí. Cadê aqui? Compartilhar a tela. Compartilhar. Beleza, deixa eu criar um projeto novo aqui rapidão. Só para a gente tomar. Adicionar um diagrama. Acho que eu vou até guardar esse projeto depois para, se eu repetir ele no futuro, eu tenho. Já tenho pronto. Tá, a primeira coisa que a gente poderia colocar, sem dúvida, são os usuários, né? Então, usuários, um ID, um nome. Hoje ainda está associado a um telefone. Esse telefone pode ser um Warshard, acho que uns 15 deve dar. A gente pode pôr até um e-mail aqui para recuperação de senha, coisa do tipo. Tá. Aí, deixa eu até abrir o WhatsApp aqui para você, a gente dar essa piada. Tá. Aí temos basicamente dois tipos de interação no WhatsApp. É a interação pessoa, usuário e usuário-grupo. Então, vamos criar aqui, antes de criar as mensagens, as interações, vamos criar uma tabela de grupos. A tabela de grupos, o grupo normalmente tem um nome. Vou fazer assim, bem rapidão, sem me preocupar muito com os detalhes aqui, tá? Mas pensando Uai, o que é isso aqui? Eu digitei errado aí. Ah, não, ID, tá certo. Ah, tá. Beleza. Tá, beleza. Os grupos, a princípio, eles têm um nome. Aí tem os componentes do grupo. Um grupo tem quantos usuários? Pode ter desde 0 a infinito, teoricamente, né? Então é muito para muitos. E se é muito para muitos, o que acontece? Muitos para muitos. Aí nós vamos ter uma tabela que a gente pode chamar de usuários grupos. São os usuários dos grupos. E aí, o que eu vou fazer? Vai ser sempre obrigatório ter o ID do usuário, o ID do grupo. E o que eu posso pôr aqui, ó, posso, aliás, além do ID aqui, né? Além de colocar o ID, eu posso colocar se esse usuário nesse grupo, se ele é administrador ou não. Eu poderia pôr aqui um administrador do tipo, acho que é bit, né? Bit, que é verdadeiro ou falso, né? Tipo bit, 0 ou 1, né? 0 não é administrador, 1 é administrador. Posso falar que o cara entrou no grupo? Se existe isso lá, eu nem lembro. Mas poderia pôr aqui a data que o cara entrou, a data que ele saiu. Tá, beleza. Então, eu tenho aqui a tabela usuários grupos. Agora, nós temos as conversas. Então, vamos criar uma tabela de conversas aqui. Conversas. As conversas podem acontecer. Bom, a conversa, a princípio, eu vou pôr o texto da conversa. Vamos pôr texto, tá?
depois a gente pensa que na conversa pode ter mais coisa. Bom, a conversa, ela é sempre enviada por um usuário. Beleza. Então, a conversa, ela vai ter o remetente da mensagem, né? Então, eu vou fazer um relacionamento da conversa com o usuário, onde eu especifico quem é o remetente da mensagem. Na realidade, isso aqui não é a conversa, isso aqui é a mensagem, né? Tá. Remetente. Vou deixar o remetente aqui e depois eu vou ver se eu mudo o nome dessa tabela. Porque são mensagens dentro da conversa. Então, não, esquece isso aqui está errado. Vamos apagar isso aqui. Deletar, deletar. Então, a conversa, ela tem mensagens. Mensagens. Vamos criar uma tabela de mensagens aqui. Mensagens. A mensagem, sim, vai ter um texto da mensagem. Ok. Tá. Agora, a mensagem, ela tem o remetente. Então, vamos colocar um remetente para essa mensagem. Remetente. Remetente. Bom, já tem um remetente. Agora, essa mensagem, ela foi destinada para quem? Para um grupo ou para uma pessoa? Então, eu tenho o destino dela. O destino dela ou vai ser um grupo ou vai ser um outro usuário. Então, quais as opções você tem? Eu posso ter duas tabelas de mensagem, mensagem para grupo, mensagem entre usuários. Não sei se precisa. Acho que dá para fazer tudo aqui, ó. Se bem que o volume de mensagem do WhatsApp é grande para chuchu, né? Mas vamos pensar de uma primeira situação aqui, ó. A mensagem, ela tem uma data e hora, né? Ela tem o envio. Eu vou pôr date e time. E vai ser obrigatório nós registrarmos isso. O usuário mandou a mensagem, pronto. A mensagem vai estar associada a um grupo ou a um outro um destinatário, né? E aí, ó, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar como destinatário um grupo. E aí, o que acontece? Quando a mensagem vai para um grupo, eu vou ter que criar a seguinte situação. Se a mensagem vai para um grupo, eu preciso controlar do grupo quem já leu e quem não leu. Para dar aquela, quando você pega, você enviou a mensagem, você clica na mensagem, pede os dados, ele te mostra quem já leu, quem não leu. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Uma mensagem, se ela for enviada para um grupo, eu posso relacionar ela com usuários grupos. É uma opção boa aqui, ó. Eu faço muitos para muitos aqui, ó. Porque aí eu tenho a seguinte situação. Eu vou registrar isso aqui como sendo leitura, mensagens, grupos. Leituras, mensagens, grupos. Tá, o que eu vou fazer com isso aqui? Deixa eu criar um ID aqui. ID, passo ele para primeiro. Aí eu vou ter a mensagem, o usuário grupo, e com usuário grupo eu sei exatamente do que se refere. Tá. Aí, deixa eu só inverter isso aqui, deixa eu passar essa mensagem para baixo, que fica mais bonitinho o meu modelo aqui. E aqui, ó, eu vou ter um outro datetime, que é o datetime da... Deixa eu reorganizar isso aqui, peraí.
ficou cruzado, né? Eu vou descruzar isso aqui só invertendo o usuário. Agora ficou mais bonitinho. Então vamos lá. Nas leituras, mensagens, grupos, eu vou ter um date time aqui, ó. Vai ser leitura date time, que é a data e a hora que o cara leu. Pronto. Então, com essa tabela aqui, eu consigo registrar quando a mensagem foi enviada para um grupo. Aqui, ó, através desse relacionamento, eu sei que essa mensagem foi disparada para um determinado grupo. E aqui, ó, o programador, na hora que o usuário mandar a mensagem para o grupo, ele já pode gerar isso aqui, ó. Gerar. Aliás, ele deve gerar isso. Ele já deve gerar todos os dados nesse leituras, mensagens, grupos, ou seja, ele pega o ID da mensagem com esse usuários grupos aqui, ó, e gera a informação. Só que peraí, que isso aqui, peraí, que não ficou legal, não. Eu tenho um problema aqui. Esse usuário grupo aqui, ó. Não, esse cara não é aqui, gente. Espera aí que vai ser diferente isso aqui. Isso aqui, ó. A ligação não vai ser com usuários grupos. Esse usuários grupos vai fazer a função só para eu saber quem são os usuários daquele grupo. Eu nem estou considerando aqui nos usuários grupos quando que o cara entrou, quanto que ele saiu do grupo, etc, tá? Esse leituras, mensagens, grupos, na realidade, eu vou ter o seguinte, ó. Quando a mensagem foi enviada para um grupo, eu vou ter que gerar isso ali do outro lado. Deixa eu apagar isso aqui e vou fazer ali, tá? Deletar, delete, leitura, lá. Vai ter que ser para cá. Aqui eu tenho a mensagem, aqui eu tenho os usuários, aqui eu tenho os grupos. Então, quando o usuário manda uma mensagem para um grupo, essa mensagem vai para o grupo, mas esse grupo tem vários usuários, então a mensagem para o grupo ela é uma só, mas eu tenho muitos usuários que leram e que não leram. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ter uma mensagem, essa mensagem foi enviada para um grupo. Eu tenho que criar uma tabela aqui para registrar quem leu e quem não leu. Então, vai ser... Vou criar uma tabela normal, chamar de leituras. Leituras. Leitura, date time. Na hora de seguir vai ser obrigatório. Pronto. E aí eu vou fazer o relacionamento. Tá. A mensagem foi destinada para o grupo. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse cara ligado com o grupo e vou ter esse cara ligado com a mensagem. Ou seja, aqui eu registro a mensagem foi enviada para aquele grupo, essa mensagem, esse grupo, falta um usuário aqui. Vou ter que pôr o usuário aqui na brincadeira aí. Um terceiro ator nessa brincadeira aqui nas leituras, que é o usuário. Agora sim. Vou ajustar isso aqui. Não sei porque ele botou isso aqui como chave. Não precisa. Quem é o usuário? Qual grupo estamos falando? E qual é a mensagem? Eu tenho que descer usuários ID. Aí, ficou bonitinho agora. Vamos lá, vamos raciocinar em cima disso aqui para ver se ficou mais ou menos. Eu tenho uma mensagem que foi destinada a um grupo, toda vez que o programador faz. O usuário mandou uma mensagem para um grupo, ele vem cá nas leituras e já gera o ID do grupo, todos os usuários que estão naquele grupo e o ID da mensagem. E a medida que o usuário
visualiza aquela mensagem, vem aqui e registra a data de leitura. Esse leitura não pode ser obrigatório, porque ele só vai ser preenchido quando o usuário lê aquela mensagem. Então, assim, eu acho que resolveu. Aqui eu resolvi o problema da mensagem enviada para um grupo. O usuário mandou uma mensagem como remetente para um grupo, automaticamente eu gero várias linhas nessa tabela de leitura, identificando o ID do grupo, colocando todos os usuários lá dentro e deixando em branco apenas a coluna leitura. Cada um que for abrindo, eu venho aqui na leituras e registro o date time da leitura. Então, com isso aqui, eu acho que eu resolvo a parte das mensagens enviadas para os grupos. Agora, quando a mensagem é enviada de pessoa para pessoa, eu tenho que criar uma outra situação aqui também, né? Aí, eu estou quase achando interessante a mensagem para pessoa ficar separado da mensagem de grupos. Tô quase achando interessante essa ideia. Porque aí, ó, eu posso fazer assim, ó, eu vou chamar de conversa entre usuários, então. Vamos fazer essa proposta para ver se vai ficar legal. Se não ficar legal, a gente pensa em ajustar. Eu vou chamar de conversas as mensagens enviadas de usuário para usuário. Então, eu tenho o remetente, eu tenho o destinatário. Então, é isso aqui. Aí eu tenho o remetente, tenho o destinatário, e eu tenho a data e hora, que é só uma pessoa, né? Para fazer aquele risquinho azul ou risquinho cinza, se leu ou não leu, a gente pode pôr a leitura aqui, ó. Date time. Leitura está vazio, risquinho cinza. Leitura está azul, o cara já leu, a gente bota o risquinho azul lá. Lembrando que a gente nem está falando das configurações disponíveis no aplicativo ainda, né? Tem gente que deixa visualizar a questão de quando lê e quando não lê, né? Então, ainda tem essa opção que a gente não está nem conversando sobre ela aqui. Então, só o arroz com feijão das mensagens, eu acho que essa proposta aqui ficou simpática, tá? Aí, dentro da proposta que cada um de vocês apresentou, vocês podem avaliar aí o que eventualmente ficou diferente, que ficou parecido, as coisas que eu implementei aqui que talvez o meu ofereça de recurso e o seu não, e vice-versa, né? Mas eu acho que o basiquinho de mensagem de texto que vai e vem entre pessoas e grupos, aqui a gente consegue controlar. Tem a data da leitura da conversa. Aqui nós temos um detalhe interessante, ó. Na proposta que foi feita da atividade, a gente está considerando um banco de dados centralizado e não estamos considerando que cada aplicativo no celular tem um banco de dados local, tá? Então, imagine o seguinte, quando você, usuário, conversou com um amigo e você apagou as mensagens, esse meu projeto aqui não atende essa situação. Por quê? Você apagou as mensagens, mas o seu amigo ainda tem todas as mensagens lá. O que significa? Significa que para você não tem mensagem nenhuma e para o cara lá ainda tem um monte de mensagem. Então, se a gente fosse pensar em implementar isso aqui numa situação de um banco de dados central, a gente teria que pegar nessas conversas, onde está o texto da mensagem, e nessas mensagens aqui, ó, do grupo, e pensar como controlar isso. Tá? Então, no caso do grupo, é mais complexo ainda, né? Porque você limpou o grupo, mas tem mais 15 pessoas que não limparam o mesmo grupo que você faz parte. Então, a mensagem... Veja, olha para você ver que quão complexo é isso. Você tem um grupo com 10 pessoas. Nesse grupo já foram enviadas 20 mensagens. Um usuário limpou tudo. 5 tem todo o histórico. 3 apagou um pouco. Percebe que o negócio é... Mas, segundo a meta diz, que o WhatsApp ele é ponto a ponto
e que não fica nada lá no data center da Meta. Mas deve ter algum tipo de armazenamento temporário lá, porque você pode mandar uma mensagem, apagar, essa mensagem vai chegar para o destinatário, se você apagou da sua conta, onde fica essa mensagem, até que o usuário lá que está com o celular desligado ligue, abra o aplicativo e o aplicativo receba essa mensagem. Certo? Então, temos diversas variáveis aí que a gente não está considerando aqui, mas dentro do que foi solicitado, pelo menos na parte das mensagens, eu acho que essa proposta aqui ela é bem simpática. Alguma observação, gente? Alguma sugestão? Alguma... Ok. Eu vou salvar isso aqui, depois eu vou guardar isso. Proposta, mensagens, WhatsApp. Vou guardar ali, porque depois, se precisar, a gente já tem. Ok? Mais alguém quer mostrar? Deixa eu parar a apresentação aqui. Vamos encerrar, então? Fechou, então. Deixa eu parar de gravar aqui e encerrar.